E quais são as 10 atrações mais caras do mundo? A gente vai falar agora para vocês entre montanhas russas, dark rides, vocês vão descobrir também quais parques elas ficam. Vamos lá? E eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques, de diversões, aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. E já se inscreve em nosso canal para saber dicas, curiosidades sobre os parques de diversões aqui do Brasil e do mundo. A gente fala um monte de coisa legal. E atrações de parques, montanhas russas costumam ser bem caras. E a gente tem aquele pensamento quando a gente é criança, né? Nossa, se eu ganhar R$1 milhão, se eu ganhar R$1 milhão um dia, eu vou montar um parque de diversões. Não é nada disso, não. Ah, não é não, gente. Não vai não, amor. Inclusive, nessa lista desse vídeo aqui, a gente vai falar também porque Disney e Universal, gente, conseguem investir, na verdade, US$100 milhões apenas em uma única atração. Coisa que, por exemplo, parques grandiosos como Europa Park, Efteling, que são parques gigantes aí ao redor do mundo, não chegam nem perto nos valores investidos pela Disney e Universal. Então essa lista aqui é dominada por eles, não tem jeito. Não tem jeito. Quem saiu à frente aí do setor inteiro são essas duas empresas. Exatamente. Né? Outra coisa, os valores que a gente vai apresentar aqui para vocês não são valores assim exatos, são estimativas do que a Disney já divulgou em alguma entrevista, ou alguns jornais específicos, ou veículos de comunicação específicos acabaram descobrindo ali nas entrelinhas, né? Exatamente. E também não serão todas as atrações da Disney e Universal, tá, gente? São as mais caras e também a gente sempre fez a averiguação. Se um site estava falando, por exemplo, que é 100 milhões e o outro estava falando que era 105, então os valores batem praticamente. Aí se tinha uma diferença muito grande de uma para outra, uma atração é 200 e a outra é 100, aí a gente não considerou porque a diferença era muito gritante. Então, só para vocês entenderem aí mais ou menos o método que a gente escolheu para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Então, vamos começar essa lista com uma das atrações mais famosas de Orlando. Ela fica especificamente no Parque Animal Kingdom da Disney e é a montanha-russa Expedition Everest. E é uma montanha-russa muito bonita, Exatamente. Ela foi aberta no Animal Kingdom em 2006 e, na verdade, até alguns anos atrás, na verdade, ela era considerada a montanha-russa mais cara do mundo já construída. Porque, na verdade, gente, aquela temática do Monte Everest, tudo que a Disney trouxe é realmente muito absurdo. E naquela época também, ela já trazia aquela transição de trilhos para ela ir de frente e voltar de costas, coisa que naquela época era uma tecnologia ainda muito cara, né? E algo bastante curioso também dessa atração é que o próprio equipamento foi mais barato do que tudo que eles investiram ali na temática, que é a grande premissa da montanha-russa, né? Ela tem um storytelling muito forte. Você não só dá uma volta de montanha-russa, você visita o Monte Everest mesmo. É muito legal. E também tem aquele boneco Yeti, né? Que ele era para fingir que está atacando o trem quando você está passando, só que assim, a Disney teve a infelicidade, na verdade, de fazer um boneco que acabou quebrando pouco tempo depois. Então, basicamente, ele nem opera hoje em dia. Todo mundo fica na expectativa que eles vão conseguir arrumar esse boneco em breve, porque tem alguns rumores falando sobre isso, que a Expedition Everest vai ficar fechada para reforma por um período longo. Então, talvez eles consigam arrumar esse boneco aí. Mas vamos aguardar para ver. É curioso também, né? Porque a Disney mostra em tantos documentários aí, tantos outros bonecos muito tecnológicos e que fazem movimentos praticamente humanos, e o Yeti eles não conseguem botar pra funcionar. Era o começo, eu acho, dos bonecos, e aí acho que acabou dando errado alguma coisa. Troca todo o esqueleto dele e já era, entendeu? É mais ou menos isso. Mas ó, vou falar alguns dados curiosos aqui pra vocês, ó. Somente na montanha foram utilizados 5 mil toneladas de aço e 10 mil toneladas de concreto e foram investidos nessa montanha-russa US$100 milhões e até hoje ela é sim uma das montanhas-russas mais caras do mundo. Essa é a nossa 10ª atração. Vamos pra 9ª. Em 9º lugar está uma atração que foi inaugurada no ano de 1996, é a Jurassic Park The Ride, que hoje já ganhou outro nome, ela é Jurassic World The Ride. É isso, The Ride. Foi atualizada, né? Eu confundi. Foi atualizada aí de Jurassic Park para Jurassic World. E só por curiosidade, o filme ele foi lançado em 93, mas aí por causa de todo o sucesso, né, a Universal resolveu investir. E ele foi aberto primeiro na Universal de Hollywood e foram gastos US$110 milhões nessa atração. E se você não sabe o que ela é, imagine como se fosse um splash que vai passando por trajetos cheios de dinossauro, com o portão do Jurassic Park sendo aberto, aí depois tem Velociraptors na parte fechada, tem o T-Rex, com toda a tematização do Jurassic Park, você termina numa queda bem grandona que vai molhar todo mundo, não é verdade? Sim, é uma atração bem famosa lá no parque. Ela ganhou um up também aí com a versão de Jurassic World, né? Já que o filme foi relançado e tal. É o mesmo brinquedo, assim, equipamento. Só trocaram a temática. Aliás, só não, né? Fizeram uma troca gigantesca de temática. E esse equipamento, gente, ele existe também na Universal, só que no Islands of Adventure em Orlando, né? Também Jurassic Park The Ride. E na Universal do Japão ainda também como Jurassic Park The Ride. A única versão atualizada mesmo é a de Hollywood. E em 8º lugar, nós temos uma montanha-russa aí que estava sendo muito esperada.
lançada. Quando ela foi lançada, ela chamou a atenção do mundo inteiro, e eu tô falando da Velocicoaster, que fica lá no Island of Adventure, na Universal também. Exatamente, lá em Orlando. E essa montanha-russa, gente, custou 120 milhões de dólares, não só a montanha-russa, obviamente, como também todo o entorno dela, sua temática, enfim. E só o equipamento, na verdade, foi 40 milhões. O resto, como eu falei, temática. E também, gente, ela custou muito caro por causa das modificações que a Universal teve que fazer naquela parte, porque ali já era o parque, já tinha outras coisas ali. Eles tiveram que retirar tudo, abrir tudo, mexer naquele lago, enfim. Foi uma obra muito difícil. Pra quem não sabe, na verdade, tem um making-off da Velocicoaster no canal da Universal mesmo, e lá eles falam da dificuldade que foi, porque era no meio do parque, com o parque em funcionamento e num terreno assim, entre aspas, apertado, na verdade. Então foi complicado pra montar. Foi muito difícil ali a logística dessa montanha-russa. É geralmente muito mais fácil quando você já pega um terreno ali que já tá, vamos dizer assim, cru, né? Sim, quando você precisa destruir, fazer essas modificações, costuma ser muito mais custoso. Exatamente. Teve o lago ali também, que eu lembro que eles tiveram que colocar... Nossa, é verdade. Eu não sei o nome, tá? O termo técnico, mas é como se fossem boias que isolam a água ali daquela parte pra você conseguir fazer as fundações da montanha-russa. É um negócio bem complicado, mas a montanha-russa entregou, ela é fantástica, é uma das melhores montanhas-russas de Orlando e também do mundo, hoje em dia está sendo considerada. Enfim, a gente andou? Não, mas queremos andar para experimentar. Ainda não, mas alguns amigos que moram por lá já andaram e falam que a experiência assim é fenomenal. Ela foi fabricada pela Intamin também, que é uma das melhores fabricantes aí de montanhas-russas do mundo. Em sétimo lugar tá uma atração aí que pegou a gente até de surpresa, porque eu não lembrava que ela tinha sido tão cara assim. Nem eu. E é a atração do Ursinho Pooh, que fica lá na Disney de Tóquio, na Tóquio Disneyland. Exatamente, lá no Japão. E ela foi aberta em setembro do ano 2000, custou 130 milhões de dólares. E o que ele é? Um Dark Ride. O que é isso? É um veículo que vai andando por diversos cenários no escuro, que vai se mexendo, contando a história do filme ou da própria atração. Mas por que ela foi tão cara, gente? Nos anos 2000 era muito comum ter Dark Rides, na verdade, por trilhos, né? Onde você tem o trilho e tal. Só que esse sem trilhos é uma tecnologia totalmente nova. Muito avançada, E aí você consegue ter outra dinâmica dos carrinhos ali dentro. Então eles podem ir para um lado, aí o outro vai pelo outro, vira uma bagunça, digamos ali, assim. Né, também. É muito legal o efeito que isso dá. Só que na época era novo, era quase o primeiro que estava sendo lançado desse estilo. Então imagina o custo que não foi isso pra Disney. Então justamente por isso que ele tá aqui no sétimo lugar, custando 130 milhões de dólares. Mas assim, a atração é muito bonita, é muito legal. Sim, eu já li alguns relatos na internet mesmo, que é uma atração assim meio atemporal, sabe? Apesar do apelo do Ursinho Pooh ali, que com certeza naquela época, naquela região, ele era muito, muito famoso, e por isso que eles decidiram investir assim numa atração desse personagem. Exatamente, tanto que se você analisar, não tem um Dark Ride do Ursinho Pooh no Magic Kingdom, por exemplo, em Orlando, nem na Califórnia, se eu não estou enganado. Só tem o boneco, é só no Japão, né, que aparece ali. Tem as referências dele, mas não um Dark Ride inteiro dele. Então é por isso que essa atração custou tão cara, por causa do sistema dele, que era bem novo naquela época. Em sexto lugar tá um dos nossos Dark Rides preferidos do mundo, que é a atração Ratatouille, lá da Disneyland de Paris. E que atração fantástica. Tão fantástica que foi replicada em outro parque também. Exatamente. Ela foi aberta em 2014. Pra quem não sabe, é esse mesmo sistema que eu falei do Ursinho Pooh, Dark Ride, sem trilhos, enfim. E aí ele te encolhe como se você fosse realmente o ratinho do Ratatouille. E aí você passa por cenários gigantes, tem cheiro, tem vento, tem imagens em 3D, enfim, é um negócio muito completo, é muito legal. Só que em contrapartida, como a Disney já dominava mais esse tipo de Dark Ride e o preço também já era menor, eles acabaram gastando muito mais na temática e na imersão. Mas, ainda assim, ela foi mais cara que a do Ursinho Pooh, por isso que ela tá em sexto lugar. Foram gastos 140 milhões de reais. E agora ela foi aberta no Epcot também, né, Fag? Também. E até explicável todo esse gasto aí na temática, porque o storytelling, como o Alisson falou, é impecável. Os efeitos sensoriais, sonoros, e você entra ali como se estivesse numa área de Paris mesmo, né? Muito legal. E dentro do Dark Ride, desde a fila até o final dele, você para num restaurante como se estivesse em miniatura ainda. É um trabalho excelente, gente, né? É muito legal, assim, eu lembro disso como se a gente tivesse ido ontem. Ai, gente, que vontade de novo, meu Deus do céu. Fantástico, os efeitos 3D dele também são incríveis. Por isso que eles acabaram replicando também no parque da Disney lá em Orlando. Exatamente. E em quinto lugar tá uma das atrações mais surreais de todos os parques. A ideia é coisa de louco quando a gente para pra pensar. E ainda mais no ano que ela foi aberta, que foi em 1994. E nós estamos falando da famosa torre da Disney, né? Exatamente. A Tower of Terror do Disney Hollywood Studios. Foram gastos 145 milhões de dólares nessa atração. E assim, gente, por que ela é tão cara? Primeiro, a sua estrutura, né? O prédio dela é gigantesco. É como se fosse um prédio, assim, de cidade mesmo. É absurdo de grande. É uma premissa
muito maluca também, né? A Disney queria inaugurar uma torre lá no seu parque, mas não queria uma torre comum como tem em outros parques de diversões, por exemplo. Exato. Então qual foi a ideia deles? Ir atrás de uma empresa de elevadores para fazer um elevador despencar de verdade, e praticamente é isso que acontece. É isso né? que acontece, ele despenca, sobe, volta, ele também ali... Essa, na verdade, é a única torre da Disney que faz isso de andar pra frente por um trajeto bem grande, comparado às outras, que elas até andam pra frente, mas é um trajeto muito mais curto. E ainda volta pro fosso de novo, Ela né? volta pro fosso, enfim, é um negócio sensacional com a história da Twilight Zone, aí você abre a porta, fecha a porta, você vê o parque, enfim, é um negócio muito sensacional. Mas ela ficou tão cara assim justamente por causa disso. Imagina você fazer um sistema desse em 1994. Até hoje ela é atual, gente. Imagina naquela época a tecnologia pra fazer isso. Atemporal demais, Então né? por isso que custou 145 milhões de dólares, e ainda tem um número curioso aqui. Na sua construção foram utilizadas 1.500 toneladas de aço e foram utilizados 145.800 toneladas cúbicas de concreto. Então aí, gente, tá um pouco a resposta aí por causa desse preço tão gigantesco. Exato. Em quarto lugar da nossa lista, nós temos a atração Harry Potter Forbidden Journey, que fica lá na área de Harry Potter, no Island of Adventure, na Universal. Exatamente, lá em Orlando também, que foi o primeiro aí ao redor do mundo. E, gente, daqui pra frente na nossa lista não tem muito o que fazer, é tudo caro, tá? A temática é só dinheiro. A temática ali de Hogwarts é um absurdo de caro pra fazer aquele castelo. O sistema do equipamento também é muito caro, toda a temática, projeção, os personagens, licenciamento, enfim, é tudo muito caro. E aí, o que acontece? O equipamento também utilizado nessa atração, ele é muito absurdo, porque ele é chamado de Robocoaster. São veículos que andam por trilhos, não é uma montanha-russa que tem subidas e descidas, ele é realmente plano, só que ele tem um braço. Imagina o meu braço aqui, os assentos aqui na minha mão, e aí ele faz essas jogadas, justamente tô colocando aí na tela pra você ver, vai te colocar na frente do Dementador, vai colocar na frente da tela, enfim, tudo isso custou muito caro, até pra você aliar toda a parte do filme, enfim, um negócio que é sensacional também, gente. E muito diferente também, né? Então é por isso que ele custou 150 milhões de dólares, e ele não existe só em Orlando, tá, gente? Tem também na Universal de Hollywood, tem na Universal de Beijing agora e na Universal de Tóquio. A Universal espalhou esse ride aí pelo mundo todo, viu? Fez sucesso, os fãs gostaram demais, é uma atração muito diferente e não tinha como não replicar ele em outros locais. Agora, em terceiro lugar, temos o Star Wars Rise of the Resistance, lá do Hollywood Studios em Orlando, e também na Disneyland original na Califórnia, que é obviamente uma atração do Star Wars aí que deixou todo mundo de queixo caído, né? Como é que ele é? Uma atração alucinante. A premissa dele básica é como se fosse também o modelo do Dark Ride do Ursinho Pooh e também da atração do Ratatouille lá na Disneyland de Paris. Mas o tempo de atração é quase 20 minutos desde o primeiro ali pré-show até o final da atração, né? Exatamente, se conta tudo porque realmente é muito tempo. Ele também dentro da atração aí que ele vai andando nessa pista sem trilhos, né? O caro na verdade também, gente, não foi nem o equipamento em si, tá? Porque realmente quando você se compara, quando o Ursinho Pooh foi lançado lá em 2000 até hoje em dia sendo a mesma tecnologia, sendo modernizada, mas já caiu muito o custo. O caro pra Disney foi os equipamentos de temática pra você ter tudo aquilo ali parecer realmente que você tá dentro do filme. E são praticamente cenários do filme, né? Todos os efeitos especiais, tudo que acontece ali dentro, as coisas que despencam, os efeitos sonoros, os bonecos também, né? É tudo muito caro, muito fluido, muito perfeito. Por isso que essa atração tem em terceiro lugar. Foram gastos 180 milhões de dólares somente nessa atração, em cada uma, no caso, né? Tanto em Hollywood, Hollywood não, gente, desculpa, tanto na Califórnia, sim, ali na Disneyland original, como no Hollywood Studios em Orlando. Então, assim, é uma atração que a gente não foi também, mas tudo que a gente vê o pessoal comentando, e os vídeos, gente, eu tô colocando aí na tela pra vocês verem, não tem nem o que falar, dá pra ver porque ela custou tão caro assim, é algo que você sai de lá com o queixo caído. Entra dentro do universo ali de Star Wars mesmo, né? Inclusive ela tem até um elevador, gente, onde simula que você tá descendo da nave pra voltar pro planeta Batuu ali, onde é a área temática de Star Wars. Então assim, olha o nível da atração. Em segundo lugar da nossa lista, nós temos a atração do filme Carros, que fica lá na Disneyland da Califórnia, e a Radiators Springs Racers. É quase um trava-língua. Enrolado. Radiators Springs Racers, Isso. acho que é isso. Ela foi aberta em 2002 e teve um custo de 200 milhões de dólares. E, gente, também, novamente, é por causa de sua temática, principalmente. Claro, não vamos negar que o equipamento também é caro. Ele simula que são carros que vai um do lado do outro, simulando a corrida como se fosse no filme mesmo, por uma pista, enfim, no meio de canyons. Na verdade, o mecanismo está embaixo desse asfalto, então ele fica escondido e faz esses carros atingirem 64 km por hora. É uma atração bem legal, mas acho que a temática ali que pegou o custo dessa atração, gente. Todo
o muito storytelling absurdo. dele, porque eles fizeram réplicas ali de canyons de verdade e parece de verdade, né? Parece. Parece que você tá no meio da Rota 66, por exemplo. Sim, Né? por exemplo, quando você entra na área temática, você vê, eles colocaram essa atração bem no fundo também da área, justamente para ser igualzinho do filme, então assim, a própria atração é a própria tematização da área também, para ter aquelas montanhas, então é um negócio muito absurdo. E a perspectiva também ficou maravilhosa, porque ele parece ser muito gigante. E, inclusive dá para até fazer uma comparação, no Epcot existe uma atração chamada Test Track, que utiliza realmente o mesmo sistema de corridas de carros, só que não é do filme Carros, e dizem que aquela atração custou 300 milhões de dólares, só que aí citam que isso foi gasto ao longo dos anos por causa de modernizações, então não dá pra saber o verdadeiro preço do Test Track do Epcot, por isso que ele não tá aqui em segundo lugar. Como ficou esse negócio meio confuso, a gente só tá considerando a atração que gastou realmente aquele valor quando foi construída. É mais atual também, né? Que é o caso do Carros. Então é isso, gente, olha as imagens aí na tela, a gente fica abismado com essa atração também, e pra você ver os valores que são gastos, gente, são coisas assim absurdas que é impossível qualquer outro parque do mundo gastar, gente, é realmente Disney e Universal aí que vão ficar brigando por esses valores. Só elas para fazer investimentos tão grandiosos assim. E em primeiro lugar da nossa lista, nós não temos apenas uma atração, mas sim 3, porque são 3 atrações que tiveram valor de investimento ali praticamente idênticos. E a primeira delas que a gente vai falar é da montanha-russa do Tron, que foi assim um equipamento que quando foi lançado foi muito esperado e muito falado também. Deixou todo mundo de queixo caído. A montanha-russa do Tron fica na Shanghai Disneyland, lá na China. E realmente, primeiro que chama atenção é aquele telhado, a canopla, né, que chamam, que ela é toda iluminada, ela troca de luzes, toda moderna e diferentona. Sim. A montanha-russa em si, são 7 trens que você vai, do modelo motorbike, na verdade, que você vai no formato como se você estivesse andando de moto mesmo. E aí eles são lançados no trajeto, e aí você vai fazendo o trajeto cheio de luzes, e aí finge que você tá correndo de moto dentro do filme efeitos Tron. sonoros também, né? A estação dela é toda absurda, enfim, então é por isso que essa montanha-russa custou 300 milhões de dólares. Ela também tá vindo agora pro Magic Kingdom, deve ser aberta esse ano ainda de 2022, então é uma atração muito aguardada pro aniversário de 50 anos lá do Magic Kingdom. E outra atração que também custou 300 milhões de dólares no seu investimento total é a montanha-russa do Hagrid, que fica no Island of Adventure, também na Universal. E essa montanha-russa, ela é fantástica, né? Tanto pelo seu trajeto, quanto pelo seu storytelling, pelo tamanho que ela tem, né? Ela é bem grande, ela tem cerca de 7 lançamentos, ela utiliza 12 trens, e aí ela tem, na verdade, trilho que reverte o movimento, então ela vai pra frente com no spike, volta pra trás, ela tem trilho que faz queda livre, enfim, toda a tecnologia envolvida, tem muitos animatrônicos que são perfeitos, assim, nas imagens você fica besta de ver aquilo. Os prédios também que tem ali no meio do percurso, sim, né? Ela As ficou, ruínas, na verdade. Ela ficou muito legal. E ela simula um passeio aí pela Floresta Proibida, e aí você encontra vários inimigos, enfim, é uma atração muito legal, e ela utiliza o espaço da antiga Dragon Challenge, que eram 2 montanhas-russas invertidas, famosíssimas ali do Island of Adventure, mas o curioso é, a estação da Island of Adventure, antigamente, não foi destruída, ela só foi repaginada com essa montanha-russa sendo colocada dentro ali para fazer a utilização da estação. Então ela também custou 300 milhões de dólares, eu acho que, deve ter chegado perto disso mesmo, porque realmente é uma tecnologia muito grande utilizada ali no equipamento também. Né? Um equipamento de uma proporção de operação ali também muito grande, né? E também, em primeiro lugar, custando 300 milhões de dólares, junto com essas 2 outras atrações que a gente acabou de citar, temos o Dark Ride da Bela e a Fera, que utiliza o mesmo sistema de Dark Ride sem trilhos que a gente viu no Ratatouille, no Rise of the Resistance e no Ursinho Pooh. Só que o perfeito desse Dark Ride da Bela e a Fera são seus animatrônicos e temáticas. Gente, eles são tão fluidos. Eles têm que, movimentos meu Deus, praticamente reais mesmo ali, que deixam as pessoas pasmas quando estão ali no meio da atração. E é engraçado que esses animatrônicos eles são tão modernos que a Disney até pegou e fez um vídeo explicando eles, tanto desse Dark Ride como também daquela atração do Avatar, na verdade, não o cinema, né, o simulador. Sim. Na verdade, onde você vai por dentro da floresta, que eu, na verdade, esqueci o nome agora, gente, mas o animatrônico perfeito lá, que tem o Avatar, que fica se mexendo, enfim. E a Disney mostrou isso, como funciona, e esses são os animatrônicos mais modernos da Disney até então. Então imagina o valor, e aí juntando todo o valor, 300 milhões de dólares nesse Dark Ride também, que abriu em 2020. Então, eu quero andar um dia nele, gente. Pelo amor de Deus, os Dark Rides lá do Japão são muito diferentes aqui desse lado do mundo. Eu amo, ainda mais quando tem tanta tecnologia envolvida ali, você fica sempre muito encantado. Você se desliga do mundo quando você entra nesse tipo de atração, mas isso é real. Agora a gente vai soltar um bônus aqui, na verdade, pra vocês, que assim, a gente nem considerou que é o primeiro lugar, porque não se tem certeza do valor gasto nessa atração. Tem lugar que fala que é isso, tem outro lugar que fala que não é isso, então vai ser um bônus aqui pra vocês. E a atração bônus aqui da nossa lista é a atração do Piratas do Caribe, que fica lá na Shanghai Disneyland,
Disneyland e é algo muito grandioso. É um dark ride também, onde você faz o percurso ali dentro de um bote, né, dentro de um barco, na água também, e tem muitos efeitos, né, como se estivesse dentro do filme do início ao fim. A melhor parte, na verdade, é quando tá acontecendo uma batalha de 2 barcos piratas, né, e aí fica atacando bala de canhão um no outro, eles se mexem, aí tem uma tela no fundo, é realmente algo muito absurdo, é tudo muito grandioso, e tem outros cenários também que vai passando. E dizem que essa atração custou 450 milhões de dólares e é a atração mais cara em um parque temático já criado ao redor do mundo. Quando eu olho pra ele, realmente é uma coisa muito absurda. Só que aí eu paro pra pensar também, eu falo, gente, 450 milhões de dólares nessa atração? Não sei. Aí eu também fico meio assim, sabe? E aí eu vou ser até sincero aqui também. Quando a Universal falou que a do Hagrid custou 300 milhões de dólares, eu também fiquei assim, tipo... Será que realmente é isso? Eu não estou inflando muito esses números? A gente também tem a noção de que muito se usa para marketing esses números de investimentos, tá? A gente tem essa noção básica. Algumas atrações é até possível que tenha custado tudo isso mesmo, até por conta de licenças, enfim. De tudo que envolve na atração mesmo. Exato, por exemplo. Nessa atração, só rapidinho, na atração do Piratas do Caribe, por exemplo, a gente sabe que ela é muito grandiosa. Vendo os vídeos dá pra perceber tudo isso, só que muito se usa telas ali dentro também, não são cenários ali em específico. Então, é muito doido. Eu sei que deixa a gente meio assim. As telas, elas fazem aquele negócio, né? Que parece que é verdade, na verdade nem parece a tela, mas aí ela se mistura com o cenário e com a água. Também. Beleza, mas aí eu fico meio na dúvida, só que a gente quer saber a opinião de vocês. Primeiro, vocês acreditam nesses números que eles divulgam? E se vocês acreditam que o Piratas do Caribe custou isso, gente? Porque eu fico meio assim, será? Tipo, será? 450 milhões? Que a gente quer que vocês comentem aí, que a gente quer saber a opinião de vocês. Inclusive, se vocês gostaram desse vídeo aí e querem mais listas aqui no nosso canal, é só comentar aí sugerindo que a gente vai fazer. Exatamente. A gente também tem um vídeo que a gente comentou das montanhas russas mais caras do mundo, somente montanhas russas. Eu vou deixar o link aqui na descrição e vai estar aparecendo aqui no card também. E é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado. Estamos chegando no final aqui de mais um vídeo, não é verdade? Se gostou, ó, já deixa o like, compartilha com os amigos, joga no WhatsApp pra todo mundo assistir. E aqui no final tá aparecendo os nossos membros que apoiam o nosso canal de maneira diferente. Se você puder apoiar também, todas as informações aqui na descrição ou só você clicar Seja Membro que vai aparecer pra vocês. É a partir de R$ 4,99. Se você puder, ajuda muito a gente a continuar o nosso trabalho aqui, não é verdade? Força. Então, obrigado a todo mundo que assistiu até o final. Isso aí. Um beijo. Até o próximo. Até a próxima.